Eu acredito que vocês já ouviram falar da clássica acusação de que a Igreja Católica traiu o cristianismo primitivo ao encher seus altares com imagens, desobedecendo a Bíblia e copiando a idolatria pagã. Mas, e se a história real for exatamente o contrário? O oposto. E se a própria arqueologia, os textos originais, provarem que a visão protestante iconoclasta é que se distanciou da mente bíblica? Pois é. Hoje nós vamos mergulhar nas raízes da fé católica e revelar 10 fatos históricos e arqueológicos bombásticos que vão abalar as estruturas de quem odeia o uso da arte sagrada. Prepare-se para ver ter um conhecimento da Bíblia como você nunca viu e ouviu. Por exemplo, né, uma primeira curiosidade é no que diz respeito ao Antigo Testamento. A gente sabe muito bem aquelas proibições sobre imagens no Antigo Testamento, clássicas, né? Eu cito, por exemplo, Calvino, que usou muito do livro de Deuteronômio, né, falando sobre a proibição de imagens. Mas de maneira muito esperta e malandra, ele omitiu algumas coisas. Por exemplo, vamos começar destruindo alguns mitos sobre o Antigo Testamento. Não sei se vocês sabiam que a proibição estrita ali, né, de imagens nos 10 mandamentos é um desenvolvimento tardio. A leitura radical e absoluta contra as imagens não existiu desde o início da história de Israel. Especialistas apontam que a proibição formal de fazer imagens em Deuteronômio 5 é uma edição deuteronomista tardia, que surgiu da necessidade de distinguir o culto de Israel das religiões icônicas da Babilônia durante a crise do final da monarquia e do exílio ali mais ou menos no século VI a.C. Eu não sei também se vocês sabiam que o segundo mandamento era originalmente entendido como antidólico e não anti-icônico. Por exemplo, a lei proibia fazer uma imagem com o intuito de adorá-la como um deus falso rival, antidólico, mas não proibia a criação de arte religiosa em si, anti-icônico. É por isso que judeus da antiguidade e cristãos primitivos usavam afrescos e representações visuais sem achar que estavam pecando contra Deus. Também, não sei se vocês sabiam, que o bezerro de ouro não era originalmente um deus falso, mas uma tentativa de representar o próprio Deus de Israel. Quando Arão fez o bezerro, o povo declarou que ali estavam os deuses, ou o Deus que os tirou do Egito. Arão chegou a proclamar uma festa para Javé. O animal na mente do Antigo Oriente Próximo simbolizava poder e atividade divina. O grande pecado ali foi a forma não ortodoxa e ilícita do culto, a tentativa humana de forçar a presença de Deus e não o abandono do Deus verdadeiro por uma divindade estrangeira. Também não sei se vocês sabiam que os próprios patriarcas bíblicos, né, Abraão, Jacó, Isaac, usavam pedras erguidas como canais do divino. Não sei se vocês sabiam, né? Muito antes das reformas tardias, né, condenarem os monumentos de pedra, homens santos como Jacó erguiam pilares de pedra em locais de teofania, por exemplo, lá em Betel, e derramavam óleo sobre eles. Essas pedras serviam validamente como marcos da presença e do contato com o divino na religião antiga. Outra curiosidade, vocês sabiam que o Santo dos Santos nunca foi uma sala vazia, mas dominada por estátuas colossais? A ideia de que o templo de Salomão não tinha representações é um mito. O núcleo do templo abrigava 2 imensos querubins de madeira banhados a ouro, com asas estendidas para cima. Essas criaturas monumentais flanqueavam a arca e formavam um trono majestoso para o Deus invisível, provando que representações visuais majestosas sempre estiveram no coração do culto de Israel. Também não sei se vocês sabiam que possivelmente existia uma estátua física e antropomórfica do próprio Javé no primeiro templo. Alguns documentos assírios, como o Prisma de Sargão II, relatam
o saque dos deuses em que confiavam na capital Samaria, sugerindo que o próprio Deus nacional, Javé, tinha estátuas capturadas. Além disso, a frequente expressão bíblica de ver a face de Deus e contemplar a sua forma, ou temuná, faz com que acadêmicos modernos concluam que provavelmente havia uma estátua oficial no culto israelita antes das reformas iconoclastas. Pois é, são curiosidades que mexem com um coração iconoclasta anticatólico. E outra coisa também é preciso falar da serpente de bronze ou de cobre, porque não se sabe ao certo se era de cobre a serpente. Há essa controvérsia. Mas deixa eu dizer com vocês, o buraco é mais embaixo. Se eu disser a vocês que a própria Bíblia ordenou imagens mágicas e que os criadores, do protestantismo discordavam entre si sobre essa questão, não sei se vocês sabiam, o próprio Deus ordenou a criação de uma imagem para curar, operando como se, claro, não foi uma magia, mas como se fosse uma espécie de magia de contágio. Pois é. A serpente de bronze, criada por Moisés no deserto, sob comando divino, operava sob a lógica de magia simpática, comum no mundo antigo. A cura vinha através de uma versão simbólica e mais potente da própria aflição. O próprio Deus usou o símbolo físico da doença para canalizar salvação e vida. E aí é que uma coisa interessante, não sei se vocês também sabiam, que Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, usou a serpente de bronze para defender as imagens. Enquanto reformadores extremistas, eu lembro de Carlos Dati, o próprio Calvino que eu já falei, quebravam estátuas, Lutero e seu amigo, o pintor o Lucas Cranach, usavam a serpente de bronze levantada por Moisés como grande símbolo da nova arte protestante. Lutero a usou para ilustrar 2 pontos centrais: a necessidade da fé e a validade de utilizar a arte e a imagem para o sino teológico, contrariando assim o iconoclasmo radical. Pois é, e uma outra coisa que é muito importante é falar sobre a teologia que envolve a encarnação do Verbo. A gente sabe muito bem que a teologia católica sobre os ícones, sobre as imagens, tem fundamento na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. A encarnação deu um novo olhar, uma nova perspectiva quanto ao uso de imagens de escultura. E assim, eu vou terminar aqui com 2 últimas verdades, que acredito que sustentam a apologia católica sobre a matéria. Não sei se também vocês sabiam que a veneração que se tem pela Bíblia física imita a psicologia da idolatria babilônica. A transição histórica de uma religião de imagens para uma religião do livro não mudou a psicologia humana. Assim como os babilônios e outros povos levavam suas estátuas para a guerra para garantir a presença divina, prestavam juramentos tocando nelas e as carregavam em procissão. O judaísmo e o cristianismo iconoclasta, protestantismo, transferiram esse exato tratamento ao livro sagrado. Fazer juramentos com a mão sobre a Bíblia, ou reverenciar o rolo físico durante a liturgia, funcionalmente, com o mesmo peso e a mesma devoção tátil de um ícone antigo. E, finalmente, vocês sabiam que a encarnação forneceu o argumento teológico absoluto e definitivo a favor das imagens? Para a teologia da igreja primitiva, tentar representar o Deus invisível e imaterial do Antigo Testamento era errado. Mas o Novo Testamento mudou as regras do cosmos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se Deus Pai assumiu a forma humana em Jesus Cristo, com proporções físicas e tangíveis, representá-lo em imagens não é idolatria. Pelo contrário, para grandes pensadores como Santo Atanásio, recusar-se a representar a humanidade visível de Cristo equivale a negar a própria glória da encarnação. Eita, muito detalhe que fazem questão de omitir
sobre o uso das imagens sagradas dentro, né, da igreja, dentro da fé cristã. E para finalizando, eu tenho que também falar uma coisa interessante para vocês. A Igreja Católica, ela nunca abraçou a superstição pagã. O que ela fez, né, foi entender o plano de Deus de forma completa, desde as pedras de Jacó, passando pela serpente de Moisés, até chegar na maravilha da encarnação. Deus nunca odiou o mundo material, pessoal. Isso é incrível. Ele usou para nos curar, e em Jesus, ele o santificou para sempre. Negar-te cristã não é ser mais espiritual, é rejeitar o que Deus assumiu. Deus assumiu um rosto humano. Se sua mente foi expandida por essas curiosidades arqueológicas e históricas, destrua o botão de like. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que precisam conhecer as verdadeiras raízes da fé cristã. Inscreva-se para um mergulho mais profundo na história. Até a próxima, fiquem com Deus e com a beleza da sua criação. Salve Maria, salve Cristo Rei, salve Roma, Mãe e Mestra da Verdade. Um abraço, fiquem todos na paz.